Olá, estamos dando continuidade na aula de Sociologia, naquela aula que a gente estava fazendo em sala e agora a gente vem aqui para a parte de vídeo, tá? Continuando aquele tema que a gente estava falando sobre as transformações que a sociedade sofreu, né? A partir do maio de 1968, né? E como era a sociedade que levou à criação, que levou à situação do maio de 68. Então, por que aconteceu o maio de 68? Então, o porquê o maio de 68 aconteceu foi porque a gente tinha falado que, né, a educação era muito rígida, a homossexualidade era diagnosticada como uma doença, o racismo era muito forte e presente em toda a sociedade e as mulheres eram extremamente subordinadas aos anseios e desejos masculinos. Então a sociedade foi às ruas, a juventude foi às ruas, né, começou ali na França, porque já não se suportava mais esse modelo que estava vigente, não se suportava mais esse modelo que estava vigente na época. Vamos tentar entender por que se construiu esse modelo, né, do racismo, por exemplo, né? A Segunda Guerra Mundial, ela gerou na sociedade, né, a Segunda Guerra Mundial aconteceu dentro da Europa, né, e atingiu diretamente a Grã-Bretanha e a França, né? E o maio de 68 acontece na França, né? Então a guerra gerou na sociedade uma profunda exaustão. A sociedade ficou estressada, cansada com a situação gerada pela guerra. Imagina a possibilidade de uma bomba cair em cima da casa, das pessoas saírem na rua e levarem um tiro. Apesar que no Brasil há lugares que isso é possível, você estar na sua casa e levar um tiro, né? É o caso do Rio de Janeiro. Mas que a gente vê todos os dias na televisão. Então é só ligar a televisão que a gente vai ver que alguém levou um tiro dentro de casa fazendo uma festinha de aniversário. Tá? Isso é comum aqui no Brasil. Então você imagina que isso para a Europa tornou-se estressante. Então a guerra para o europeu ela foi extremamente estressante. Tanto que se você pegar de 1945 para cá, não é que não aconteceram guerras no mundo. Sim, elas aconteceram. E a gente tem vários exemplos, como é o caso, por exemplo, da Síria. A Síria é um exemplo clássico de guerra recente. Então, não é que o mundo depois de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não teve mais guerra. Né? Sim, o mundo continua tendo guerras. Mas uma grande guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial, essa nós não vimos mais. E, curiosamente, os países que se envolveram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial agora, né, estão muito mais comedidos, apesar que os Estados Unidos acabou entrando em guerras depois, sim. Né? Não tem como não dizer que não entrou. O Iraque, por exemplo, os Estados Unidos entraram. Mas agora é uma situação diferente. Não há mais uma guerra de proporções globais. Né? As guerras são mais regionais, mas não uma guerra global. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, não houve mais uma grande guerra. Quer dizer, não aconteceu ainda, pelo menos por enquanto, não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu, ela gerou na sociedade uma exaustão física e intelectual, tá certo? E as pessoas queriam que as suas vidas voltassem ao normal. Então, eles optaram, depois de 1945, por nada de novas experiências. Então voltaram se transformaram no quê? Naquilo que a gente chama de uma sociedade conservadora. Então se construiu e ocorreu naquele momento um triunfo do conservadorismo. Mas vocês viram o que era o conservadorismo, né? Por exemplo, um conservadorismo onde a mulher não tinha espaço, onde o racismo era comum, né? Então era esse tipo de conservadorismo. Então nada de experiências nesse sentido de criar situações novas. Então criou-se uma situação de não queremos nada de experiências novas. Tá? Então aí vem esse mundo conservador depois de 1945. Só que aconteceu um problema básico. Problema básico para eles então. No pós-guerra, houve a chamada universalização do ensino público, principalmente lá na Europa, onde 600 mil estudantes cursavam a universidade em 1968, tá certo? Dobrando o número do início da década de 1960. Né? Então, a verdade é que a Europa
pegou a juventude que vinha chegando e colocou essa juventude dentro da universidade. E começou a instruir mais essa juventude. Ao instruir essa juventude, nós chegamos ao maio de 68. Então, na verdade, quem constrói o maio de 68 foi o quê? Foi uma sociedade, um governo que investiu maciçamente em educação, e aí não era mais racional, não tinha mais racionalidade em, por exemplo, ver uma mulher para abrir uma conta no banco precisar da assinatura ou do pai ou do marido. Não tinha mais sentido. A mulher, ela tinha a sua independência, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua vontade própria. Então não tinha, por que eu dependo de um homem para fazer isso? Isso foi o quê? O fato de você educar a sociedade, no caso nós estamos citando aqui a francesa, educar a sociedade francesa depois da Segunda Guerra Mundial. Então aquele mundo que estava construído do pós-guerra, em pouquíssimo tempo, deixou de ter nexo para essa sociedade politizada. E aí vem a exigência de direitos para essa sociedade. A exigência de direitos. Então você percebe que o resgate, nós estamos falando hoje muito em conservadorismo, mas o resgate desse conservadorismo tem um problema. Você construiu uma sociedade crítica. Você, ao educar a sociedade, tá certo? Ao politizar a sociedade, você cria uma sociedade crítica. Então, voltar atrás é muito complicado com uma sociedade que se tornou crítica. Eu acho que vocês estão vendo agora o choque dentro do mundo. Você tem um mundo que luta pelo conservadorismo com algumas possibilidades de eleição de políticos, né? Como foi o caso dos Estados Unidos com o Trump e do Brasil com o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, você tem uma parcela da sociedade que quer mudanças, que clama, que briga por mudanças. Então essa história de deixar para lá o racismo, deixar para lá a homofobia, deixar para lá, tá certo? O preconceito contra a mulher, isso não encaixa mais. Por isso que o mundo ficou dividido. Então, o maio de 68 representou o quê? Representou uma evolução dentro da sociedade, uma evolução dentro da sociedade que passou a partir daquele momento a exigir direitos, e a gente vê hoje uma parcela da sociedade que quer que volte o mundo para trás. Mas nós entramos numa sinuca, eu acho que vocês perceberam. Nós temos uma grande sinuca aí. Um mundo que evoluiu a partir da universalização da educação e um mundo que ainda gostaria de continuar naquele conservadorismo, né, que fica difícil depois dessa universalização da educação. Tá bom? A gente vai parando por aqui, continua em sala de aula. Valeu? Beijo, galera. Até mais.